E aí, gente, beleza? Vamos começar aqui hoje a nossa aula de movimento uniformemente variado. A gente viu na aula passada aí sobre o movimento uniforme. A característica que realmente diferencia o movimento uniforme do uniformemente variado está na sua velocidade. No movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia com o tempo. Ou seja, a gente tem uma aceleração, assim como a gente tinha no movimento uniforme. No entanto, no movimento uniforme, essa aceleração ela era igual a zero. Já aqui no movimento uniformemente variado, esta aceleração ela é diferente de zero. Beleza? Então, vamos começar a nossa aula. Sem mais enrolação, bora lá! Eu vou começar aqui fazendo alguns lembretes para a gente ter aquela noção básica, para a gente iniciar o nosso estudo. Olha só, a gente viu lá da cinemática a caracterização que a gente dava a um corpo para dizer se ele estava ou não em movimento. Ou seja, a sua posição no nosso sistema de coordenada ela deve mudar com o tempo. Se isso não acontece, a gente diz então que esse corpo está em repouso. Agora, se há esse movimento, então ele pode ser ou uniforme ou uniformemente variado. Como a gente viu o movimento uniforme na aula passada, agora a gente vai focar aqui no movimento uniformemente variado, que pode ser então acelerado ou mesmo retardado. E a gente vai começar aqui fazendo o mesmo que a gente fez lá no movimento uniforme. Então, o nosso movimento exige que a gente dê a nossa trajetória um sentido. Então, se eu tenho um sentido da minha trajetória e se eu me movimento a favor dessa trajetória, então a gente tem um movimento progressivo e a minha velocidade então se faz positiva. Mas se eu vou contra a trajetória, então a minha velocidade será negativa. Isso a gente viu no movimento uniforme. No entanto, agora a gente aqui no nosso movimento acelerado ou retardado, a gente vai ter variação da nossa velocidade, pelo efeito da aceleração ser diferente de zero. Então, o nosso movimento uniformemente variado vai se caracterizar justamente pelo fato de que a nossa velocidade ela está variando com o passar do tempo. Observe nessa figurinha que eu coloquei aqui, que a nossa variação de espaço ela é diferente para intervalos de tempos iguais. Eu coloquei uma escala aqui de tempo de 1 em 1 segundo. Observe 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observando a nossa figura aqui, veja que a nossa velocidade ela não é constante, ela varia com o tempo. Embora a velocidade varie de forma uniforme, olha só, é 2 menos 0, 2, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2, 10 menos 8, 2. Então a variação de velocidade ela é uniforme. No entanto, a minha variação de espaço não. É o que eu disse. A minha variação de espaço ela sofre variações diferentes para iguais intervalos de tempo. O que caracteriza a velocidade ser maior é justamente a minha variação de espaço ser diferente. Porque se você olhar aqui na definição de velocidade que a gente tem, que eu coloquei aqui, olha só o que é a definição de velocidade. É ΔS sobre ΔT. Então, velocidades diferentes, já que o meu intervalo de tempo é igual, que eu estou falando, para iguais intervalos de tempo, então falta que o meu ΔS deve ser diferente para iguais ΔT. Aí sim, então, eu estou tendo velocidades diferentes, beleza? Beleza, vamos então falar aqui da nossa variável aceleração, que agora a gente vai dizer que ela é diferente de zero. Essa minha aceleração, assim como a velocidade, ela pode ser positiva ou negativa. Então, para uma aceleração escalar constante e diferente de zero, a aceleração escalar média de uma partícula em MUV para qualquer intervalo de tempo coincide com a aceleração escalar instantânea em qualquer instante pelo fato da aceleração escalar média ser igual em todo o movimento.
Ou seja, se a minha variação de velocidade ela é constante, como a gente viu na figura anterior, isso é caracterizado pelo fato justamente da minha aceleração ser constante. E se a aceleração é constante, então aqui não tem sentido eu falar em aceleração média ou aceleração instantânea. Elas são iguais para todo instante. Vamos ver uma propriedade aqui interessante da aceleração. Olha só, a gente tem o nosso gráfico aqui e eu vou dizer para vocês que para dois instantes diferentes, T1 e T2, a área determinada pelo nosso gráfico, vamos lá. O que é a nossa área do quadrado? Área de quadrado, base vezes altura. O que é a minha base? Delta T, a minha variação de tempo. O que é a minha altura? A minha aceleração. Então, a minha área do quadrado é dada pela multiplicação da aceleração vezes a variação de tempo. Mas, olha só, a gente sabe que a nossa definição de aceleração, é uma aceleração constante, é dada por ΔV sobre ΔT. Substituindo ela aqui, o que a gente vai ter? Que a minha área do quadrado está sendo justamente igual à variação de velocidade. Então, o nosso gráfico aqui da aceleração pelo tempo tem a nossa propriedade de que sua área sobre o gráfico será igual à variação do volume. Agora, uma observação interessante para vocês notarem aqui, ó. Eu vou ressaltar nos outros gráficos que a gente for falar para você prestar atenção a esse detalhe. Área sobre curva. Aqui a gente tem um gráfico de aceleração. A área vai nos dar aquilo que derivou a aceleração, variação de velocidade. Atenção a isso, então, para você decorar isso aí e não esquecer. A aceleração ela é derivada da variação de velocidade, beleza? Então, a área aqui vai nos dar justamente isso, a variação da velocidade. Beleza, assim como a gente fez lá no nosso movimento uniforme, vamos agora tirar aqui da nossa definição que a gente teve aí para aceleração uma função horária. No movimento uniforme, a gente tirou da velocidade média uma função horária para o espaço. Aqui, da nossa definição de aceleração, a gente vai tirar uma função horária da velocidade. Está aqui a nossa trajetória, a minha partícula se deslocando nessa trajetória. Então, ela se move com relação à origem dos espaços, aqui o zero, bem aqui a nossa origem dos espaços, a partir da origem dos tempos, em t inicial igual a 0 segundos. Em t inicial igual a 0, a partícula estará no espaço S0, com velocidade escalar instantânea, dita velocidade inicial. Agora, para outro instante qualquer no futuro, essa partícula ela estará num espaço S, com velocidade escalar instantânea, dada por V, que a gente chama aí o nosso famoso velocidade final em t segundos. Beleza? Então, olha só, eu tenho a aceleração média, mas como eu disse, aqui no nosso MUV, a aceleração média ela é igual à aceleração instantânea, pelo fato de que a nossa aceleração ela é constante para todo t. Então, tanto a aceleração média quanto a aceleração instantânea serão dadas então pela nossa mesma fórmula aqui. Agora, atenção, eu disse que a gente partiu da origem dos tempos em t inicial igual a 0. Substituindo então esse t inicial aqui na nossa equação da aceleração, eu vou obter a nossa função horária da velocidade para um movimento uniformemente variado. Vamos ver então como é o gráfico dessa velocidade escalar em função do tempo? A primeira observação é que a função horária ela trata-se de uma equação do primeiro grau. Observem aqui, a gente tem então uma função da velocidade em função do tempo. Tranquilo? Observe então que para a nossa equação aqui do primeiro grau, a gente tem alguns termos interessantes a serem notados. A gente tem o nosso V inicial, que a gente já conhece aí, que é o nosso coeficiente de corte, aquele que corta o eixo VT em t igual a 0. Tranquilo, né? Agora, esse outro termo aqui, que é a nossa aceleração,
A gente também já conhece esse termo, que é o nosso coeficiente angular da reta, correspondendo aí à nossa inclinação da nossa reta, e que também pode ser dado como a nossa tangente do ângulo entre a nossa reta e o nosso eixo t. Tranquilo? Então a nossa aceleração, ela é dada pela variação de velocidade sobre a variação de tempo, que é coincidente com a nossa tangente do ângulo θ entre a reta e o eixo x. Beleza? Olha só, vamos fazer como a gente fez lá no movimento uniforme, analisando o sinal da nossa aceleração em função da nossa velocidade. A gente viu no movimento uniforme que a velocidade ela poderia variar de sinal conforme fosse o meu movimento na trajetória. Aqui a gente vai ter o mesmo princípio, mas ainda tem mais uma variável a ser analisada, a aceleração. Então, em função do movimento que eu descrevo na minha trajetória, eu terei um sinal para a minha velocidade, e em função desse mesmo movimento, a minha aceleração ela irá tomar um sinal em função do sinal da velocidade. Vamos analisar aqui agora como que é o nosso gráfico aí da nossa função horária da velocidade. A gente vai considerar aí inicialmente todos os nossos casos com aceleração maior do que zero. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho inicialmente então um gráfico aqui com toda a minha velocidade positiva. A gente viu lá que se eu me movimento na trajetória com velocidade positiva, então eu estou me movimentando a favor da trajetória, beleza? Então, velocidade sempre positiva, então estou sempre no sentido da trajetória. Então, observe que eu estou num movimento progressivo, no mesmo sentido da trajetória. Agora, se eu estou no movimento acelerado, então a minha aceleração ela vai ter o mesmo sinal da velocidade. E se V é positivo, então a aceleração vai ser positiva, beleza? Então, como ficou o nosso gráfico aqui? Eu tenho um gráfico aqui de V em função de t. Eu estou partindo de um t inicial com V1 para um T2 com velocidade V2. Como a velocidade varia, então esse V ele vai ser crescente com o tempo. Beleza? Então, nesse intervalo de tempo, eu tenho uma variação de velocidade, sendo a minha aceleração ou minha inclinação da reta, dado pela tangente de θ, o ângulo entre a reta e o meu eixo das abscissas. Tranquilo? Observe que a inclinação é ascendente, pois a minha aceleração é positiva. E o coeficiente de corte da nossa equação, né, que vai ser justamente o meu V0 para t inicial igual a zero. É o coeficiente que corta o eixo da velocidade. Agora, observe que eu posso ter uma situação um pouco diferente. Eu vou partir lá do meu t inicial, lá do t igual a zero, com velocidade inicial igual a zero. Então o movimento iria começar lá no início do repouso. Mas vamos considerar que a gente considere o nosso intervalo de análise como sendo de T1 até T2. Então eu tenho uma variação de tempo para uma variação de velocidade. Eu posso achar a minha aceleração e da própria definição da aceleração, ou mesmo da nossa definição de tangente, né, que vai nos dar justamente o que? A nossa aceleração, a nossa inclinação da reta. Diferenciando unicamente do caso anterior por eu começar do repouso, ou seja, eu estou indo do repouso sempre a favor da trajetória. Nosso outro caso aqui agora vai ser um pouco diferente. Eu tenho velocidade negativa, velocidade igual a zero e ainda velocidade positiva. Vamos lá, passo por passo. Eu vou considerar que eu estou sempre tendo aceleração positiva. Então, olha só. A gente vai começar num sentido com a velocidade negativa, ou seja, contrário à trajetória. Beleza? Então, eu parto de um ponto na minha trajetória de T0 até T', eu tenho um movimento retrógrado. A minha velocidade é negativa. Mas a aceleração aqui ela vai ser positiva, como a gente fixou aqui. Se eu tenho então uma aceleração positiva com sinal contrário à velocidade, então eu estou tendo um movimento retardado, um movimento de desaceleração, onde a aceleração tem sinal contrário ao da velocidade. Agora, olha só, então eu cheguei até T'
E nesse ponto aqui, então, eu parei, ou seja, eu retornei o movimento agora no sentido da trajetória. A minha velocidade agora é positiva, ou seja, eu inverti o sentido do meu movimento na trajetória. Então, agora eu estou com uma velocidade positiva, ou seja, um movimento progressivo, velocidade positiva, e como a gente fixou, aceleração positiva, ou seja, é um movimento acelerado. Beleza? Observe aí a nossa inclinação da reta sendo dado pela nossa tangente. Tranquilo? O coeficiente de corte como sendo então a nossa V inicial, a nossa velocidade inicial aí para t igual a 0. Vamos agora fazer um caso diferente. Vamos fixar que a nossa aceleração ela vai ser negativa.